Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje o tema é como lidar com a culpa e com o arrependimento. Sentimentos pesados que as pessoas têm em relação aos acontecimentos da vida, Rabino. Hoje o bicho vai pegar aqui, Rabino. Tô sentindo no ar. 4.0 hoje vai arrebentar o troço todo. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre culpa e arrependimento. Como lidar com essa situação, com esse sentimento tão duro da culpa e com esse sentimento tão duro do arrependimento. O que a Torá fala sobre isso, Rabino Dani? Manda bala, que hoje eu estou sentindo de verdade que o bicho vai pegar fogo. O assunto vai pegar fogo. Vamos nessa. Pode mandar bala. Quero lhe ouvir, Rabino Dani Ashkenazi. Eu acho que o ser humano, pelo título, da maneira que foi, o tom que foi trazido o título, que é algo que muitas pessoas realmente se martirizam por conta desse título que você trouxe hoje para ser debatido, eu acho que é algo que o judaísmo vê de uma maneira completamente diferente. Eu acho que isso que é bacana a gente explorar isso, da maneira, o mínimo, pelo menos, o approach racídico do assunto é mais visto desta maneira. E mesmo no approach convencional, de acordo com a parte mais revelada da Torá, a gente vê também isso, sabe? A gente tem que sair do princípio que o homem não é perfeito. O ser humano não é perfeito. Então, se o ser humano não é perfeito, e um versículo até que o rei Salomão diz, ele diz de uma maneira clara, o que vai fazer o homem? Como pode ser que o ser humano ele existe e ele não vai pecar? Todo ser humano peca e falha. Se sai do princípio que a gente falha, isso faz parte do nosso sistema operacional, então a gente diz o seguinte: raros são almas específicas que vêm para a Terra que aparentemente não falham. Mesmo o justo, o santo, chama como queira, que é impossível, porque o único perfeito é o onipotente, é o Criador do universo. O resto, tudo que é criado, tem uma certa falha. Pode ser que a falha de uma pessoa mais espiritual seja que ele poderia ter alcançado no dia de ontem mais coisas que ele não atingiu. É uma falha, não deixa de ser uma falha obviamente bem mais delicada. Porém, a questão é, a gente veio para o mundo para o quê? A gente veio para o mundo, a princípio, para não falhar, ou a gente veio para o mundo para falhar e retificar? Essa é uma questão que a gente precisa abordar e eu acho que essa é todo o core do assunto. Quando a gente tem culpa, ao extremo, isso não é uma coisa positiva. Eu acho que isso é uma estratégia do lado negativo para te derrubar e para te afastar do caminho da verdade. Isso que eu acho. Culpa faz parte das estratégias do lado negativo. Eu acho que certa vez a gente falou, até inclusive num dos papos kasher, que isso é importante e muito relativo a isso que a gente está falando agora, o propósito da má inclinação não é você pecar, fazer o ato pecaminoso. É a culpa que te deixa. Ele não quer que você falhe um minuto. Você foi lá e pecou. Ótimo, pequei, qual o problema? Não, eu falei, não, eu quero te deixar com a consciência pesada. Consciência pesada é o pior, porque você fica horas e horas e dias com a consciência pesada. Esse é o propósito dele. Ele não quer um instante de pecado. Ele quer você na lona o resto do dia. Isso é culpa. Eu não digo que a pessoa ela não deve ter culpa por aquilo que ela faz. O que eu digo é o seguinte, que a gente precisa saber que para culpa tem cura. Se você errou, então tem cura, você pode retificar. Então você não tem que ficar se martirizando por uma coisa negativa que você fez, mesmo que você sabe que você fez, ok, eu fiz, eu tenho como me arrepender. Eu tenho como retificar, eu preciso seguir o jogo. Eu não posso ficar matutando
naquele ato negativo que eu fiz. A vida é cheia de culpa e arrependimento. Assim se cresce. Assim a gente conduz a nossa vida. Todo mundo tem o direito, vamos dizer assim, direito de pecar e falhar com o intuito de se retificar. Quer saber? O propósito da criação do homem era exatamente esse. Acho que uma aula, a gente talvez chegou a falar de um DR original entre Adão e Eva, qual que era o propósito da criação. O mundo não foi criado da maneira que foi criado, onde o lado espiritual, positivo, está completamente oculto e as tentações e os prazeres estão completamente revelados. Não foi criado desta maneira para que a gente fôssemos justos o tempo inteiro. Para isso ele não precisava criar esse mundo. Já éramos justos lá em cima. Esse mundo foi criado para que a gente trabalhasse com o lado negativo. Quer dizer, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se envolver. E não tem como você se envolver com o lado negativo e você não falhar. Então, aqui esse mundo é um mundo de arrependimento. Arrependimento, conforme a mística, é um negócio tão elevado, que é mais elevado do que a própria sabedoria. A sabedoria diz assim, escreveu no Leu Pau Comeu, tá lá, as regras estão claras e objetivos, vamos aplicar a regra. O que é o arrependimento? Arrependimento é, de repente, você atingir um nível de clemência diante daquele que outorgou a lei, que vai passar por debaixo do tapete. Eu vou te isentar. É um nível mais elevado do que aquilo que está escrito. Esse é o nível de arrependimento. E Deus, ele é benevolente. Se ele vê a sinceridade da pessoa. Então, por que eu estou jogando todas essas ideias? São ideias complexas, mas são ideias que a gente precisa abordar, que a gente precisa realmente discutir. Viemos para cá para ser justos. Para começar, justos são poucos. O Talmud diz de uma maneira clara, Raiti bene aliá ve'moatim, Rabi Shimon bar Yochai diz, eu vi muitos elevados e são poucas as pessoas que vêm com almas de pessoas justas que não pecam, que não falham. Entendeu? Mas o jogo começa realmente quando a gente falha, a gente se arrepende. E carregar culpa tem que ser no sentido que você reconhece que você falhou e você sai de lá feliz que você tem um arrependimento que pode te tirar dessa. E não com o sentimento de culpa que te leva à depressão e você abandona tudo. Esse sentimento de culpa é a artimanha da má inclinação. E isso realmente é a pior coisa que pode existir para uma pessoa, que ela vive em culpa todo o tempo. Sabemos que não somos perfeitos. E sabemos, é importante a gente saber das nossas falhas, etc. Mas a gente tem que saber que tem um antídoto. E a ele você deve buscar. Se eu errei, eu vou retificar. E a gente erra todo o tempo. E a gente retifica porque existe o quê? A maneira de você como voltar. Então, estou jogando a ideia. Sim, obviamente, a gente tem que explorar isso em cada caso. Não pode ser corriqueiro. Tem que ser sincero. E às vezes essa pergunta, inclusive. Como fica para o cara que faz intencionalmente, né? Porque tem gente que vai fazer intencional porque fala, não tem problema. Depois eu vou carregar uma culpa aí, mas aí posso corrigir, beleza, faço de novo. Então, a ética dos pais, por exemplo, fala o seguinte, não diga, eu vou pecar e vou me arrepender, porque não vão lhe dar a oportunidade de você se arrepender. Vai chegar um momento que você o que acontece? Não tem mais essa chance. Não tem mais essa chance, que tipo, aí vem o primeiro leva que não tem essa chance, que eles não têm livre-arbítrio, acabou, então é game over para mim? Não. Se você empurrar, você consegue também. Quer dizer, cada vez fica mais difícil. Se a pessoa se acostuma a um vício, culpa. A primeira vez que você faz uma coisa que é proibida, realmente você fica muito mal. A segunda vez, você fica menos mal. A terceira, para você, isso já é permitido. Para você, na tua cabeça, isso não é culpa. Foi culpa um dia, hoje não. Entendeu? Não, qual o problema? Eu sou assim. Entendeu? Você já assume que aquilo é permitido e está tudo certo. Porque você já se adaptou a uma rotina que para você, aquilo que era culpa hoje não é. Isso é ruim. Que ladrão fala, eu vou roubar, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Isso, e faz parte, né? Faz parte de uns ensinamentos que a gente aprende do Avraham Zushiranipoli, falou que a gente aprende 7 lições de um ladrão, e uma dessas é essa. Que ele vai ladrar, ele vai roubar, ele pede ajuda de Deus. Falei, como você está indo fazer um negócio contra Deus? Não, porque ele confia, que ele pede ajuda para que dê certo.
E o pior é que não é brincadeira, né? O pior é que é sério. É sério. E ok. E tem uma coisa que você pode aprender disso. Sim. Sabe? Você pode aprender disso uma grande lição. Tá vendo? Ele é persistente. Então a gente também tem que ser persistente. Se ele não conseguiu na primeira, ele volta na segunda. Ele volta quantas vezes? É outra coisa que você aprende do ladrão curioso. Mas quando você pega para analisar essa questão, então a gente está falando, obviamente, a gente jogou muitas ideias aqui. Tem que entender, sabe? É importante a gente ter culpa, porque a gente cresce com ela. Né? Então você precisa ser responsável sobre os seus atos. Mas também tem uma questão, desculpa te cortar, mas não, eu acho que a culpa só vem se você não tiver acostumado com a coisa. Porque quando você está acostumado com a coisa, é o que você falou, você nem culpa vai diminuir, né? Exato, não é culpa. Eu sou ladrão. Eu sou mesmo. Eu vou roubar. Eu vou roubar. De qual a novidade? Nenhuma novidade. Então, eu acho que essa questão da culpa ela vem mais firme, mais forte, quando de fato o cara se sente fazendo alguma coisa que de fato ele acha errado. E você vai achar errado, e mesmo que é verdade que você falou assim, se aplica em tantas situações, né? Porque às vezes o cara fala, eu vou fazer porque eu vou fazer, eu sei que vou me arrepender, mas vou fazer. E faz do mesmo jeito, né? Quer dizer, então tem situações para essa questão da culpa, mas o que eu quis trazer é isso, que a culpa ela só vem se você de fato achar que você está fazendo alguma coisa errada, porque se você não achar, a culpa não aparece, né? E aí se você estiver fazendo uma coisa errada e achar que é tudo bem, como fica isso? Aí piorou, né? Aí piorou, o cara faz uma coisa que é errada e tudo bem. Isso é uma tendência, isso é mais uma estratégia maior ainda da má inclinação, que aí a gente vê que a pessoa está em maus lençóis mesmo. Porque o cara que ainda sente culpa, significa que o discernimento dele está correto, porque ele sabe que ele fez besteira. O cara que ele se engana na própria culpa achando que é verdade, ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Isso. Você está entendendo? Para ele não é uma coisa... todo mundo ganha tanto, eu vou lá roubar. Uma coisa certa. Eu te contei uma história, acho que no episódio atrás, um cara chegou para o meu escritório. Era um cara que dava golpe em liberação de containers. Enfim, no primeiro ele pagava, o cara pagava e liberava. No segundo ele falava, preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro. E nunca fazia nada, imagina. Nunca liberou, falando, eu preciso de mais. E aí extorquindo o dinheiro do cara, que era $50 mil, mais de $40 mil, etc. Outro dia ele veio conversar no escritório. Eu falei, você não tem vergonha daquilo que você faz? Eu vou ter cabelo, vou te falar a verdade. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu não acho correto fazer isso, etc. Mas eu vou te falar uma coisa. Se vier outro cliente, eu vou fazer. Na minha cara. O cara falou abertamente. Quer dizer, um cara mau caráter, você está entendendo? Quer dizer, ele sabe que ele está fazendo a coisa errada. Easy money, ele vai levar o dinheiro. Acabou. Ele já faz isso tantas vezes que para ele... Ninguém que a Torá fala disso em termos mesmo racídicos ou não racídicos. Assim, como fica isso? Tudo bem? Assim, não me parece. Claro que não, tudo bem. Ele vai sofrer. Isso é uma contabilidade dele com o Criador do Universo. A verdade é que Deus vai quitar de alguma maneira para ele. Deus livre. Pode ser na área de saúde, pode ser na área de business, pode ser não agora, pode ser depois. Às vezes tarda, mas não falha. Pode não ser nessa vida? Pode ser na próxima. Pode? Pode. Deus nos livre, a gente não sabe. E pode ser também o pior, quando a gente acredita em reencarnação, pode ser que ele só veio retificar aquilo que no passado o outro fez para ele. Então agora ele só está pegando de volta. Quer dizer, mais louco ainda, se a gente olhar por esse jeito, que aí não vai ter fim a contabilidade divina. Entendeu? Que aí justificaria por que ele está pegando agora do outro, porque na verdade é o outro que roubou dele. Se eles vieram agora na reencarnação para poder voltar. A gente também não sabe essas, mas não vamos entrar nessa porque já é a loucura do que a gente pode falar. Não, mas eu acho importante, porque aqui você trouxe um ponto que a gente às vezes tem muita... Às vezes, todo dia a gente tem muita dificuldade de entender, que é como funciona a contabilidade divina e como isso aqui a gente lida com esse fato no dia a dia. Porque vem a pergunta por que o rico... por que o cara mal ganha dinheiro, porque o cara bom passa fome, porque... E realmente, se a gente não entender essa contabilidade divina que vai também por trás da história, entender assim, no conceito, porque é difícil entender, né? Quando você vai entender, não tem entender, você não vê, não enxerga nada, muito difícil, né? Mas se acho que se a gente não traça esse ponto não é levado em consideração, às vezes é muito difícil de aceitar, porque é fato que acontece, né? O cara faz mal, sente culpa, vai lá, se arrepende, tudo bem. Quer dizer, isso aqui pra gente é um pouco difícil de entender. É difícil. Para Deus não funciona. Quando você falha com o seu semelhante, pedir desculpa para Deus não resolve. Então, não é assim. Eu tenho culpa, então eu já falei com Deus, Deus me perdoa, então tá bom. Não. E o outro, Deus fala, você roubou dele, não de mim. Vai resolver com ele, eu não te perdoo. O teu problema é com ele.
Então, obviamente, se você tem culpa no cartório, você sente que você fez uma coisa negativa, você vai lá para o outro, você tenta se desculpar e falar para ele. Se o outro vai desculpar ou não, é problema dele. E aí tem também as questões alárricas, como é que faz, a gente abordou isso em outros problemas, se é 3 vezes, não 3 vezes, mas você tem que ter um sentimento de culpa. Sentimento de culpa, em outras palavras, é um sentimento positivo até o momento que isso não pega a tua cabeça ao ponto de acabar com a tua vida. Porque isso não, sabe, aconteceu, ok, eu falei, eu sou humano, tá certo? Não deveria ser ok, mas pronto, aconteceu, move on. O que eu tenho que fazer para poder melhorar? Se eu roubei do outro, eu vou devolver. Se eu falei com Deus, eu vou pedir desculpas. E tá tudo certo. Deixar que o sentimento de culpa atordoe você por 24/7, isto é errado. Isto é um pecado maior que o pecado. Porque o pecado foi 1 minuto, e aqui ele está te levando a tua vida com esse sentimento de culpa. Isto não é concebível. Sim. O sentimento de culpa ad eterno não é concebível. Você tem que saber que existe um Deus lidar com isso, Dani? Vamos supor, agora vamos falar do outro lado, não daquele que faz e não está nem aí. Vamos fazer aquele pessoa que realmente fez uma coisa que ele não gostou. Sim, matou alguém. Não rolou, foi mal, foi assim, tipo, pegou o cara. Atropelou um mendigo na rua, Deus me livre. Sim. Falou além, mas lá aconteceu, o cara carrega aquela culpa de que o cara teve uma questão. Eu vou te falar, pronto. A passagem que aconteceu do lado do meu prédio. Tem um senhorzinho, mora do lado do meu prédio, uma casinha lá. Ele parece que ele estava com alguma coisa, um Alzheimer, não sei, um senhorzinho. E ele estava deitado no chão, na porta da garagem de 2 prédios pro lado do nosso. Aí um carro saiu, passou em cima dele e matou o velhinho. A menina estava saindo da garagem e não viu, porque os carros vêm de lá, ele estava deitado no chão do lado de cá, tem um negócio mais alto que são umas plantas, ele realmente estava deitado, ela passou e ela matou o velhinho. Como é que ela vai viver com essa culpa? Como lidar com esse sentimento que vai ficar com ela? Porque, você vê um cara morto, não deve ser uma brincadeira, isso que Deus que me livre, lá além 1 trilhão de vezes, mas como funciona para carregar isso, né? Como? É difícil. Porque essa é uma culpa que, concorda? Tipo, não queria mesmo, não foi intencional, foi sem querer, não foi nem, quase que nem, como falar assim, nem culpa teve, tipo, como falar, não foi que ela errou. Eu tenho uma palavra que tá me faltando, entendeu? Tipo, foi sem querer, do sem querer, do sem querer. E como faz? Não quer dizer como faz. Eu acho o seguinte, coloca na balança. Eu quis matar esse cara, não quis matar. Aconteceu na minha mão, aconteceu. O que eu posso fazer agora para poder sanar um erro, uma falha que aconteceu comigo, quando eu não pensava fazer? Posso ajudar aquela família? Eu vou ajudar aquela família. O que está na tua mão fazer, você vai tentar fazer por ele. Não adianta, você não vai trazer aquele filho de volta. Né? Quando aconteceu, eu escutei uma história recentemente também de alguém que perdeu o filho, aí foram prender o cara, o avô falou, por favor, não prende o cara, ele tem família para sustentar. Você vai prender o cara, ele vai ficar lá, a família dele vai sofrer. Prendendo ele, você não vai trazer meu neto de volta. Libera esse cara, pelo menos para poder ficar. Então, o juiz teve compaixão, entendeu? Com o cara que acabou causando essa... Porque o avô falou, não adianta, você vai punir ele, vai trazer meu... Eu vou te falar, é difícil, não é? Realmente não é fácil o que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo, tem que saber o que é judaico. Sim. Então, falando o que é o judaico. Então, eu acho que assim, o sentimento judaico de culpa, ele tem que ter em determinados momentos. O sentimento de culpa no dia a dia é errado. O sentimento de culpa numa oração é errado. O sentimento de culpa na hora do estudo é errado. O sentimento de culpa tem que ter momentos específicos durante o dia, durante períodos, que lá você vai refletir sobre aquilo que você fez, que é o momento oportuno de você realmente pedir desculpas e se arrepender. Entendeu? E chorar num determinado momento. Porque o resto, a gente tem que servir Deus com alegria. E esse sentimento de culpa atrapalha teu serviço no dia a dia. Então você não trabalha bem, você não vai ser um bom pai, você não vai estudar bem, porque a culpa... Quantas vezes a gente falou isso? Tem pessoas que perdem um ente querido e se vestem de preto a vida eterna. E você fala que você está com roupa preta? Não, porque até quando você vai ficar sofrendo com uma... O que você... Então, esse sentimento não é um sentimento positivo. Esse sentimento não é um sentimento que vem do lado, estou fazendo porque eu carrego culpa, por isso eu sou Deus gosta de mim porque eu sou um cara que eu sei que eu sou um pecador. Isso não é um pensamento judaico. Mas o que a Torá fala disso? Tem perdão, de fato? Assim, como fica com esse...
Vamos falar aqui das pessoas assim, que não pecam de propósito, vamos falar assim. Entre nós e Deus ou entre nós e o ser humano? Os dois, eu acho, nessa questão assim, como fica? Tem realmente uma retificação para isso? De fato tem, assim? Tá bom, aconteceu, você fez. Sem querer aconteceu, a menina passou em cima do tiozinho. Ok. Pronto. Tem perdão para ela? Porque isso não é um projeto divino, por um outro lado, assim? Aconteceu porque a chave deixou. Então, ou você acredita que Deus ele deixou que isso acontecesse? Por exemplo, você fala o seguinte, tem pessoas que dizem o seguinte, eles têm muita raiva de alguém, entendeu? Eles ficam com a raiva daquela pessoa, mas uma raiva ad eterno, tá certo? Por quê? Porque você fala, esse cara arruinou com a minha vida, tá certo? Esse sentimento que você tem sobre um cara que ele arruinou a tua vida, isso é idolatria. O que é idolatria? Eu vi esses dias atrás esse conceito. Por que idolatria? Porque você está dizendo que aquele cara, ele muda tudo isso. Ele te fala que tem que ser a tua vida, ao ponto que você tem que ficar com raiva, que você está ficando com raiva dele, quer dizer que o quê? Que a culpa é ele que causou. Ele causou tem esse poder. Ele narra a tua vida. Exato. É ele que diz na tua vida aquilo que vai acontecer, aquilo que não vai acontecer. Sim. Entendeu? Não é. Agora, se você fica tão chateado com isso, significa que você está fazendo dele um caso. Se faz dele um caso, o que é isso? Você está fazendo dele um caso, parece que ele virou, eu não quero saber porque ele acabou com ele. Não existe Deus aqui, não está guiando nada, você está falando que um homem vai acabar com a tua vida. É um conceito interessante, né? Quando a gente para pensar. Então, a mesma coisa aqui, veja, tem certas coisas que acontecem nas nossas mãos e a gente não é capaz de entender que aquilo aconteceu. Existe uma contabilidade divina, é verdade. A gente está no passado. Veja, se aconteceu uma fatalidade na tua mão, vamos ver como que se resolve isso. A culpa tem que ter, não estou falando que a culpa não tem que ter, mas é uma culpa visando uma resolução, não é uma culpa visando um martírio, não é uma culpa visando acabou minha vida, não sei mais fazer. Não tem acabou a tua vida. A vida continua. Tem que continuar e tem que olhar de uma maneira positiva. A falha existe como um trampolim para pôr você num nível mais elevado. E eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. A gente falha sim, mas depois a gente retifica, a gente sai fortalecido. Que a gente já sabe que a gente aprende com os erros, eu acho que isso é claro. Todo mundo tem. Quando sim. Tem pessoas que não aprendem com erro. Claro. A gente que erra, não é tão claro nunca assim. aprende, na verdade. Então, não é tão claro assim. Sim. A verdade é que não é tão claro assim. Quer dizer, tem muitas pessoas que não aprendem ao contrário. Não, tem muita gente que inclusive faz e acha que não errou. Se engana com... Exato. Ele se engana O achando cara que é é tão verdade. prepotente que ele acha que tem direito de fazer aquilo, que ele está fazendo um grande mal para as pessoas, e ele acha que ele ainda tem direito de fazer. Tem muito. É incrível. Tem pessoas que gostam de instigar o outro. Eu falei, é isso que eu gosto. Eu gosto de deixar ele maluco, entendeu? Eu gosto de deixar ele doido. Tem pessoas que vêm para a Terra que esse é o prazer dele. O prazer da vida dele é deixar o outro mexer, é deixar o outro louco. Não, e uma coisa, a prepotência do ser humano, ela realmente bota o cara num lugar que ele se acha com direitos... Deus. Ele se acha Boa. Deus. Não tem outra explicação. Eu posso, eu faço, o que é você para poder falar de mim? Exato. Fica na sua, etc. Exato. Eu vejo muito em relacionamentos, minha área de divórcio, como todo mundo sabe, eu vejo muito isso. Às vezes a autoridade de um ou de outro, às vezes o sexo oposto também, às vezes depende de quem tem. É que determina e fala e faz do outro um gato de sapato. Faz do outro um cara se sentir... E a pessoa não sente quando ela está dentro. Quando ela sai, ela vê, olha como eu fui escravizado. Mas ela não sentiu. Por quê? Porque alguém começou a autonomia, você não vale nada. E começa a menosprezar. O cara começa a se olhar dessa maneira. E ele entra numa depressão. E o outro está lá, tomando conta, etc. Porque ele é prepotente, ele se acha... Entendeu? Deveria ter culpa essa pessoa, né? Mas a pessoa não tem culpas, né? É isso que eu falei. Não tem culpa. É tão prepotente que ele acha que ele tá certo. Mas não tinha mesmo. Eu podia falar, desculpa. Não fez nada, não produziu nada, não deu nada, não fez nada. Blá, blá. Acho que tem todo o direito de sair. Blá. A gente escuta isso um monte. É a vida como ela é. A vida é assim mesmo. Então, por isso que eu digo que culpa é um lado positivo. A gente pensa que culpa sempre é negativa. Não. Culpa tem o seu papel positivo. Culpa é um sinal que você tem percepção do que é certo a fazer. Top. Verdade. O que é culpa? Culpa significa o seguinte, olha,
eu sei que fiz errado. Imagina que ele não tem culpa, nem isso ele sabe. Ele tem certeza que ele fez certo. Sim. Então, você está entendendo? Esse é o lado positivo da culpa. Quando a gente fala sobre culpa, normalmente a palavra culpa gera... sabe? Não. Errei. Ok, somos humanos, erramos, vamos consertar. E quem não erra? E o arrependimento como fica? Porque o arrependimento você sabe que errou, agora você gostaria de conseguir retratar essa situação e nem sempre você consegue, nem sempre dá para... Você tem que fazer o que é teu, o que está no seu alcance, para poder retratar alguma coisa. Então, se for o dinheiro que você pegou da pessoa, você tem que tentar retratar isso, arcando com ele, da tua maneira, aquilo que está na tua capacidade. Entendeu? Você não pode fazer aquilo que não está na tua capacidade. Isso também o outro tem que entender e vai fazer o quê? Aconteceu, eu fiz, eu errei, eu reconheço que eu errei, então eu vou começar a ressarcir agora você nas minhas condições. Não quem doer. Entendeu? Eu vou te fazer isso porque eu estou arrependido do que eu fiz. Então você me aguarde que eu vou acertar. Uma hora eu termino, se eu termino agora, se eu não terminar depois, pelo menos eu estou tentando fazer o meu. Bom, arrependimento. Arrependimento entende-se que você está mostrando um esforço para poder sanar o prejuízo. O prejuízo que você causou. Não prejuízo financeiro, prejuízo que você, a culpa que você teve por conta da ação que você fez, qualquer que seja ela. Então, pedir perdão é um grande arrependimento. É difícil. É difícil chegar para o cara e falar, mas você falou, ok, você tem razão, eu peço desculpas. E geralmente quando a desculpa é sincera, o cara ainda tem dificuldade de aceitar. Tem, porque ele falou, não, assim são fácil assim. Eu carrego isso há anos, agora você está me respondendo em 1 minuto. Você quebra o cara. Porque a última coisa que ele poderia esperar é que você vai falar, ok, eu peço desculpas, que ele vai esperar que você vai argumentar e dizer que não, que você está certo. Sim. Normalmente, num argumento como esse, que uma pessoa vem sofrendo tanto por uma falha que você fez, ele não espera que você vai dar o braço atrás, você vai falar o seguinte, eu errei, eu peço desculpas. Você quebra o cara na hora. Eu já vi isso tanto. Comigo. Acontecer. Sim. Entendeu? Eu já vi comigo acontecer tantas vezes. O cara vê, não sei o que mais, não importa. Entre marido e mulher, pai, filho, relacionamento, família, etc. Ele falou, não, mas você falou não sei o que mais. Eu falei, eu te machuquei. Então eu peço desculpas. Mais uma coisa eu posso te fazer. De verdade eu peço desculpas. O coração não deveria ter falado isso. E agora? Tipo, ela fala, pô, só isso? Quer dizer, imagina. Eu carreguei horas e horas, dias e dias, pessoas semanas ou anos, para ele vir numa frase. Ele quer que você corte a mão fora, Isso. Desculpas. O que você quer? Estou te pedindo sincero de coração. E às vezes eu até falo, você quer que eu faça isso em público? Eu não tenho problema em fazer isso em público. No próximo discurso eu falo, ou no próximo Kiddush, na próxima reunião na sinagoga, eu só queria contar uma coisa. Eu falei com ele, eu peço mil desculpas. Somente quando você fala em público com alguém, aí é certo você até retificar em público. Mas às vezes eu faço em público, não. Eu falo com a pessoa, você quer que eu faça isso em público? Eu não tenho problema de me envergonhar, porque é uma vergonha, está assumindo a culpa, e me retificar. Vamos para frente, não vamos para trás. É difícil, mas é fácil no sentido, a solução é banal. Mas outra pergunta, assim, a gente, por exemplo, você tem a culpa pelo que você fez. Uma situação, de novo, sem que não tenha sido feita de propósito, uma coisa que aconteceu. Foi mais ou menos uma negligência tua, você fez uma besteira, não aconteceu. Aconteceu. Aí você tem a culpa por aquilo. Aí você, por exemplo, sei lá, aconteceu qualquer situação, aí você dá uma tzedakah para tentar redimir essa situação. Isso resolve alguma coisa? Eu falaria que não. Estamos falando de novo. Para quem? Qual que é o tipo de culpa que você tem? Eu sempre divido assim, entre você e Deus ou entre você e o seu semelhante. Entendeu? Se você falhou com o teu semelhante, você pegou dinheiro, você vai dar tzedakah? Para quem? Não adianta. Nesse caso do dinheiro não, porque aí o dinheiro dá o dinheiro pro cara. Você envergonha ele, você vai dar tzedakah? De novo, você não pegou dinheiro, mas você envergonha ele. Tanto, porque a tzedakah também é você e a Hashem, você e Deus, não é você e o cara. Isso que eu estou querendo dizer. Entendeu. Então, você falhou com Deus, etc. Falei, puxa vida, eu podia ter sido mais, etc. Você quer saber, Deus? Eu vou te dar tzedakah, eu vou dar tzedakah. Eu vou ajudar, lugar disso. Eu vou ajudar, vou dar caridade para outra pessoa para poder retificar as minhas falhas que eu tinha. A maneira de você deixar de ganhar. Entendeu? A tzedakah, eu vou te falar, a caridade entrava
no lugar de uma das oferendas que era trazida no templo exatamente por pecado. A oferenda que era trazida no templo, na época quando a pessoa ela fez um pecado sem querer, então ela precisava trazer um pecado, ela precisava trazer uma oferenda. Essa oferenda era chamada hatat. Essa oferenda chamada hatat, que era de pecado, ela era queimada, uma parte para Deus e outra parte o sacerdote consumia, e ele não. O cara que levou não. O cara que levou não. Então era uma... Ele perdia, vai. Ele perdia. O Cohen ganhava. Perdia por completo. Então o Cohen, como servidor do templo, consumia dessa carne. Então você trouxe uma propriedade onde Deus pega a parte dele, o sacerdote pega a parte dele e você fica sem. Você fica sem nada. Tzedakah. Quando você dá uma caridade, você está dando para o pobre um dinheiro que você poderia usufruir para o teu... qualquer coisa que você quisesse da tua vida. Você labutou para isso, você trabalhou para esse dinheiro vale muito porque foi muito esforço que você alcançou esse dinheiro, foi muita estratégia, foi muito trabalho, foi árduo, não foi fácil, você usou toda a mente, a cabeça, o pé, etc, para poder conseguir. Aquela moeda não é simples moeda, aquele valor não é simples valor, aquilo carrega grandes energias que envolvem o teu corpo inteiro. A estratégia inteira, cabeça, olho, visão, você teve, audição, business, feeling, exatamente. De repente você pega esse dinheiro que você está dedicando para alguém, você está perdendo esse dinheiro. A verdade é que você está diminuindo. Esse dinheiro você podia usufruir, mas você está dando para alguém. Então, isso é chamado de tzedakah. Então, você pode dar tzedakah como se fosse uma oferenda de pecado. Quer dizer, você retifica uma falha e fala, olha, eu estou ajudando, eu perco da minha gordura, entendeu? Para poder dar para o outro em retificação de uma falha que eu cometi. Então, isso era. Mas essa falha do homem com homem? Não, homem com homem você precisa resolver tete a tete. Não tem como. Não adianta você falhar com o homem e vir pedir perdão para Deus. Deus fala, não é comigo que você falhou, amigo. Vai resolver com quem você pecou. Você pecou com o homem, resolve com o homem. Você pecou comigo, é comigo. Tudo bem. Aí eu não cumpri o Shabat. Eu comi Yom Kippur, no dia do jejum. Se eu falei, não coloquei tefilim no dia de manhã. Isso são falhas entre você e Deus. Não tem nada a ver com o homem. Dá licença, eu sou. Isso aqui é... Deus me pediu para fazer, eu não estou fazendo a vontade dele. Então amanhã eu tenho que eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei só para a gente tentar entender onde isso vai levar com relação ao que deveria ser feito nesse caso. Você até falou, ajudar a família talvez. Essa menina que sem querer atropelou. O tiozinho faleceu. Como ela vai resolver o problema com ele ou como isso aqui vai se resolver? Porque a família também pode falar, não quero mais ver a tua cara, sai daqui. E elas têm o direito. Tá, precisar? Elas têm o direito. E ela vai carregar essa culpa porque ela não conseguiu se desculpar. Não, você faz o teu, até onde você pode. Então, eu acho assim... ela poderia dar uma de tzedakah? Vamos lá, fui lá. Falei pro cara, pelo amor de Deus, desculpa. Não tem perdão. Vai embora, não tem perdão. Fala, Deus, eu pequei, fui lá no homem, o homem não quer receber o meu perdão de jeito nenhum, eu fui sincera do fundo do meu coração. Então eu vou dar essa tzedakah aqui, para pagar meu pecado? Ele pode dar uma tzedakah. Não, eu tô falando que tzedakah podia ser qualquer coisa. Vou fazer um ato, vou fazer uma coisa, vou começar a botar tefilim todo dia para tentar redimir meu erro. Pela lei, crua e nua, uma falha com outro, você vai 3 vezes e pede perdão, ele não aceita, você está isento. Faz nada. Está isento. Isento. A lei é isento. Eu falei contigo. Eu estou tentando me retificar com você. E, obviamente, você tem que criar 3 estratégias para poder... Desculpa. Aí acabou, não aceitou 3 vezes. Isso não vale, é óbvio. Vai. Tem que criar estratégia para isso. Você criou 3 estratégias. Eu tentei negócio. Fui pela mãe, pela avó, pela tia, foi no dia de um, dia do outro, não consegui jeito. Ela não quer. Então você fala, você lava as mãos. Você fala com a Deus, olha, eu fiz o que você me pediu. Deus, eu fiz aquilo que você me pediu. Eu falei com o meu semelhante, mandei 3 delegações de pessoas para poder tentar voltar. Queria pagar, queria acertar. Ela não quer me ver nem negócio, etc. Então, pintado de ouro. Então, eu só queria dizer para o senhor que o meu eu fiz. Sabe? Vira as costas e acabou. Vai fazer o quê? Um dia, talvez, se ela perdoar, perdoou. Se ela não perdoar, eu fiz o meu. Certo? E tira a culpa das tuas costas. Porque você tentou fazer tudo o que podia. Então, pronto, não deixa a culpa te acabar com a tua vida. Eu acho que o pecado maior é a culpa do que o pecado. Vou fazer outra pergunta. O cara fez um pecado quando ele era moleque. Fez uma coisa, sei lá, deu um murro na cara do cara. Ok. Esse cara já foi, não sabe nem onde ele tá. Tá no mundo, foi, acabou. Não tem como achar essa pessoa. Tá encerrado.
Como redimir um pecado que você fez lá atrás, hoje você é adulto, carregando essa culpa com você. Isso acontece, às vezes você está num trabalho, aí você fez um negócio, você fica aquilo na tua cabeça. Pronto, vou fazer um exemplo. Tem um exemplo muito bom, muito bom. Teve um menino que apareceu na nossa casa uns 20 anos atrás. Ele falou que era nossa família, passou um Pesach com a gente, ele era de Israel, ele foi embora. Beleza, passou, acabou a história. Ele apareceu agora, domingo, chegou um WhatsApp para mim do menino. Olha, me lembra, tal, eu tenho até umas fotos, lembra de mim, tal, tua casa, paredes. Sinto que esse ciclo ainda não se fechou em família, tal, tal. Até parece esquema, né? Parece que o cara quer alguma coisa de errado. Né? Mas ele falou, eu queria também me desculpar, porque na minha juventude eu era muito grosso, então talvez eu falei alguma coisa que magoou vocês. Isso que ficou para ele, entendeu? Isso que ficou, com certeza. Ele não ia escrever isso. Não, certo. Concorda? Ele não ia escrever isso. Okay. Mas ele teve a chance agora. Vamos falar que ele não tivesse. Se que tivesse lá na cabeça dele. E ele ia andar a vida inteira com aquele negócio na cabeça dele. Como fazer? Porque ele não vai me achar. Ele até me falou hoje, que eu falei com ele hoje. Ele falou, te procurei, há muitos anos eu te procurei. Não consegui achar você, teu pai. Até acabei sabendo que teu pai faleceu, mas não consegui achar vocês e fiquei tentando. E agora, casualmente, porque falei com um amigo brasileiro que chegou em mim. Vamos falar que ele não tivesse chegado. Vamos falar que ele passou uma vida com isso na cabeça dele. Que ele foi grosso aquela vez, ou que ele não deveria ter sido. Como? E agora? Então, eu vou te falar o que consta de novo na lei. Num caso até mais extremo que esse. Só para você entender até onde vai a lei. Eu falei com alguém e não tive a oportunidade de retificar aquilo que eu falei com ele. Ele morreu, pronto. Morreu. Diz a lei, você tem que ir com 10 pessoas no cemitério na sepultura dele e pedir perdão. Assim está escrito na lei. E se você não sabe da sepultura? Olha o nível. Tá bom, você não sabe o que é sepultura. Você traz 10 pessoas, você fala, eu falei com fulano, que ele descanse em paz, etc. Eu espero que ele me perdoe por aquilo que eu fiz. E eu estou falando aqui diante de vocês, porque não tenho mais com quem falar, etc. Eu espero que a alma dele tenha uma elevação, vamos fazer uma brachá, uma bênção para que ele se eleve, etc., para que ele me perdoe. Interessante isso. Interessante. É doido isso, né? Interessante. Quer dizer, imagina, ir para a sepultura, eu falei com... Por isso, a gente tem que respeitar os nossos pais mesmo depois da morte. Entendeu? Uma vez teve um caso parecido, que alguém, durante a vida, ele quer dizer, depois que o Rebbe tinha falecido, então ele falou muito mal do Rebbe, não sei, mas aí de repente as coisas estavam indo ruim para ele. Aí ele foi para um grande, aí depois ele foi para um grande líder, ele falou, acho que você amaldiçoou algum Rebbe durante a vida. Ele lembrou, falou que não sei o que mais, etc. Aí apareceu o Rebbe no sonho, você pode se retificar, vem na sepultura e pede perdão, quer dizer, é uma coisa de louco, né? Essas coisas até onde pode chegar. Mas é uma coisa que o judaísmo leva isso a sério. Se você falhou alguma coisa com o semelhante, então, por exemplo, se você falhou com o pai, etc., então você tem um filho, você pode retificar com o filho, se ele foi embora. Você não está entendendo nada que aconteceu, isso era um problema com o teu pai, está aqui, eu estava devendo isso para ele, está aqui, eu estou fazendo isso. O cara não vai entender nada de onde que veio às vezes. Ou se não é dinheiro, se é uma coisa que você xingou ele, etc., você pede perdão. O dinheiro, por incrível que pareça, é supostamente uma coisa fácil de redimir. Supostamente, não falando que é, mas vocês pegam o dinheiro e devolvem o dinheiro. Mas tem coisa que é muito pior que dinheiro. Sim. Você magoou o cara, sei lá, entendeu? Tipo, o cara ficou com aquela carga. Sim. E tem muitas coisas, por exemplo, que às vezes acontece com uma pessoa que ela não está tendo prosperidade nessa vinda porque ele realmente magoou alguém no passado. E muitas pessoas, assim, místicas, às vezes respondem, o próprio Rebbe já respondeu, você não feriu alguém no passado? Vou te contar, assim, casos que o Rebbe responde isso de uma maneira muito clara e objetiva, acontece muito. Eu não sei porquê, na minha área de divórcio, a gente vê que quando duas pessoas, cônjuges, eles brigam, eles viram o pior bicho que foi criado na humanidade. Nem os bichos fazem o que fazem duas pessoas conscientes que declararam amor há um tempo atrás debaixo de uma flor. E viram, assim, uma maneira que... uma reação não natural e completamente irracional e pior do que... Já vi. Eu sei que eu tô Todo falando. mundo viu. A gente sabe. Você vê toda hora, a gente vê de vez em quando. Mas vê. Isso, a gente sabe que isso acontece e é terrível que isso acontece. Um amigo que a mulher dele pôs ele na cadeia e ele era um excelente pai. Excepcional pai. E o cara foi lá, fez de tudo até botar o cara na cadeia. Ele falou, sabe o que ele fez? Ele falou, vou preso, não tem problema. Chega. Ele falou, chega de chantagem. Ele falou, chega de chantagem, chega de tudo que, acabou. Porque ele vai preso uma vez.
que era pensão, só que na verdade Sim. era verdade o que tinha acontecido. Ele tinha perdido o dinheiro mesmo, a Sim. filha dele era milionária, ele perdeu o dinheiro, a pensão estava determinada num valor altíssimo. Ela falou, não me interessa se você perdeu ou ganhou, você tem que me pagar. Sim. Ele ficou fazendo dele Ele falou, chega. E ele foi preso. Ele foi preso. Falou, chega, a última vez, então eu vou preso uma vez só, então eu vou preso. Acabou. Ficou na cadeia 3 meses, ele saiu. Ah, fica 3 meses? Fica 3 meses, 2 meses, ficou um monte. Não, porra. Não, pô, pensei que ia ficar muito mais. Mas ficou, falou, eu vou, e voltou, e aí ele falou, agora pelo menos ela não me prende mais, ela não me chantageia mais. Interessante isso. Louco, né? Porque fica anos e anos isso. Então, mas isso acontece, eu tô te falando, a gente vive, né, infelizmente. Histórias. E é triste isso, porque a gente vê isso acontecer, para mim é praticamente rotina. Eu vejo isso aqui, é muito chato. É triste. O que a pessoa ela pode chegar, né? Onde o nível que a pessoa ela pode chegar. E às vezes você pergunta para que tudo isso, né? Para que a pessoa ela precisava chegar a este nível e não conversar de uma maneira, sabe? Para quê? Não sei qual era o raciocínio que estava falando antes. A gente estava falando a gente estava falando disso, da culpa das pessoas, e você trouxe esse exemplo de pessoas que acabam brigando no divórcio, viram bichos e tal. Eu acho que você ia trazer algum caso dessa situação, que as pessoas elas saem de si, começam a tratar o outro mal e... então às vezes a pessoa falou o seguinte, prometo você pagar, não vou te pagar mais, eu vou te fazer não sei o que vai tua vida no inferno, etc. Isso, E às vezes, sabe, o que ele vai ganhar com isso? O que você está fazendo com isso? E essa pessoa que você declarou amor há um tempo atrás. Então é um negócio meio complicado o que o ser humano ofendido ele pode fazer, entendeu? E tem uma coisa, você falou uma coisa que acho importante ressaltar em situações que às vezes a gente sente culpa e carrega com você aquela culpa, mas às vezes a verdade é que você fez uma atitude que para você foi muito pesado e também a outra pessoa nem sentiu. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Mas eu falei, eu tratei mal o Dani aquele dia. Sim. Você nem viu, mas ficou comigo, eu fiquei com aquilo comigo. Sim. Que você sentiu, que sei lá, achei que você teve uma cara pra mim meio estranha. Não aconteceu nada, mas eu achei que aconteceu. Sim. E eu achei que eu falei errado. Às vezes eu carrego a culpa comigo. É uma pena, porque tem que tirar limpo, essas coisas tem que tirar limpo. Se é uma coisa que te carrega, que te atrapalha, você tem que tirar isso a limpo. E às vezes o contrário é pior, porque quando eu feri alguém e eu nem senti que feri alguém... Pronto, essa é outra situação. Isso é pior ainda, porque eu estou te encontrando e você está chateado comigo e eu nem sei que você está chateado comigo, porque eu nem soube o que eu te fiz. O que eu te fiz? E se você conta para alguém, aí o outro vem e fala, você viu que o cara está chateado com você? Eu falei, sério? O que eu fiz para ele? Pô, se eu soubesse, ela fala para ele, não tenho desculpa, foi mal, que você não me falou antes. Então, o Maimônides traz uma lei, olha só que curioso, mas a pegada é essa. Você fala assim, você tem um professor e tem um aluno. O professor lecionou, o aluno não captou. Ele tem que falar, não entendi, repete, professor. Aí o professor vai repetir de novo, ele não entendeu. Ele pode ficar calado, ele não entendeu. Aí o professor pode perguntar, e se ele não souber, ele vai ficar chateado. E fica aquela situação... Então, você tem que pegar e falar o seguinte, professor, desculpa, eu não entendi de novo. Ele vai xingar de ser de burro, etc. Você não está entendendo? O que o aluno tem que falar? Desculpa, professor. É ensinamento, isso é Torá, e você tem a obrigação de me ensinar. Para ele poder aprender. O que acontece quando, de repente, um professor ele é severo com o aluno fica possesso com esse professor, e o professor não sabe que ele está possesso. Ou vice-versa. Entendeu? De repente, o aluno... Entendeu? É terrível, entendeu? E o professor não gosta dele, entendeu? Quer dizer, isso acontece direto. Então, nós sabemos a melhor coisa sadia que tem é quando tem qualquer coisa parecida ou semelhante, a gente tem que tirar limpo. É bom tirar limpo, sabe? Eu lembro de um papo que a gente teve, uma época, várias, a gente tem papo aqui todo dia, mas muitas vezes você foi com um amigo, veio me falar, sabe que fulano está pensando X, Y de você? Você veio, obviamente, não com o intuito de difamar o outro, e sim com o intuito de me alertar, saiba que você feriu o cara, ou o cara está pensando isso de você. E do jeito que você me conhece, você sabe que isso não é, você fala, eu tenho certeza que isso não aconteceu, mas sabe que ele está pensando isso, você sabe que isso não é. E o que eu fiz? Eu fui tirar limpo com a pessoa. Por quê? Porque esse é o caminho. Eu falei, cara... E o intuito era exatamente esse, porque você queria trazer... Aproximar os dois que estavam um com o outro com um não sabe, outro sabe, outro tal, tu não está feliz, outro tal. Conversem, conversem. É os dois especulando coisas
que nunca existiram. Exato. E você cria uma situação Na tua cabeça que nunca existiu, tá certo? E isso acaba com o relacionamento, você fica com culpa, o outro fica com culpa, ou quando não tem culpa, ou você acha que o outro te devia, o outro acha que o outro te devia, magoou você, etc. Isso é tudo papo, falta de diálogo. Falta de diálogo para poder esclarecer as coisas. E quando você esclarece as coisas, você fala, tá bom, tá tudo entendido. Então, quer saber? Dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Só saiba que cada um é... Moralico realmente é um caminho que pode ajudar muito. Muito! Essas coisas estão claras, eu acho que quando as coisas estão claras, é que você tem a verdadeira oportunidade de corrigir. Se as coisas estão cada um obscuro para um lado e para o outro, fica difícil de corrigir. E o que é legal, o que está acontecendo direito. O esclarecimento vai te ajudar a você perceber se você teve culpa e, se você não teve culpa, indiferente, você tem que ir para o arrependimento. O esclarecimento te leva... Se você teve culpa, você tem que pedir desculpas. E se você não teve culpa, o simples fato de o outro ter pensado que você teve culpa também é uma oportunidade de você se esclarecer diante do outro e de se arrepender de qualquer coisa. Eu falei, desculpa, mas eu não sabia que você levou dessa maneira. Eu peço perdão para você, mas saiba que não tem nada a ver. Tem uma situação que eu acho talvez até mais complexa essa, porque a pessoa agiu com você mal, e você se sentiu mal, e você tenta conversar, e na conversa o cara fala, eu tô certo, pode ficar o que você quiser, eu tô certo, Ok? Não tô nem aí pra você, tô certo. Tudo bem, então você já sabe quem é aquela pessoa, então o que você deve fazer? A conduta da pessoa, você sabe que ela é a pessoa, se a pessoa é assim, então o que você faz? Você simplesmente se afasta dele. Não é todo mundo igual, as pessoas não pensam igual. Então você já sabe quem ela é, ótimo, então você não vai se envolver mais, porque você vai apanhar amanhã também, porque ela é assim. Sim. Isso é lindo. Então isso é esclarecimento. Porque teve a oportunidade de vocês conversarem e você já entendeu que a pessoa é assim. Então, das duas, uma, ou me aproximo ou me afasto. Tá certo. Eu não vou mais me envolver com ela porque eu sei como é que ela pensa. Ela deixou claro que ela pensa assim. Você tem certeza que isso está pensando? É, ok. Já sei como você pensa, então eu vou procurar outro caminho. Por que eu vou insistir na mesmice com você se você pensa assim? E na situação onde você se colocou, que é aquela que você falou, você pediu desculpas sinceras, e o cara falou, não quero, obrigado, tchau, então... Vou fazer o quê, amigo? O que mais? Se eu me dá outra opção, eu não roubei dinheiro, quer dizer, não é questão de valor. É questão o quê? Que eu te envergonhei? Então, se eu te envergonhei, eu estou te pedindo desculpa. Se é entre eu e você, peço desculpa para você. Se é entre você e os outros, eu estou disposto a pedir desculpa na minha comunidade para você. Você aceita? Com todo o coração. Vou falar na frente de todo mundo, escuta, tem um problema que eu tive com ele, pessoal, eu errei. Então eu estou pedindo desculpa. Você vai lá dar um beijo no cara, se abraça, e daí, move on, vida que segue, qual o problema? É que o orgulho nosso não permite, às vezes, muitas vezes. O orgulho é um grande inimigo do acerto de situação entre as pessoas. Exato, né? Porque a gente se acha perfeito, a gente se julga perfeito, a gente se acha o dono da verdade. Tem até mais, né? Eu acho que é a questão do ego, né? Porque o ego, você vai ter aquele ponto de que você, porque comigo, olha quem eu sou, coitado de mim, isso tudo acontece comigo. Aí você é a vítima, você virou a vítima de tudo. Você falou a palavra certa, vítima. E a vítima é mais uma estratégia, ao meu ver, na má inclinação, de te afastar de um acerto. Sim. Você não quer acertar. Cara, você foi vítima. Eu sou vítima. Ele tem que me acertar comigo. Isso. Foi vítima. Agora, eu estou disposto, isso acontece muito, eu estou disposto agora a conversar com você. Eu sei que a gente teve perrengue no passado. Eu sei que a gente não se acertou e eu sei que a gente se ofendeu. Eu, você e eu. Vamos ver uma vida daqui para frente? Vamos enterrar? Vamos varrer debaixo do tapete? Vamos começar uma nova vida? Eu não quero retificar o passado. Mexer no passado a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Sim. Mas eu estou disposto daqui para frente a viver como sendo uma boa. Está disposto a viver daqui para frente uma boa? Vamos apagar o passado? Apagar o passado, passar uma borracha, que a gente diz. Passar uma borracha é fictício. Passar uma borracha ainda fica mancha. Não é que eu limpei a mancha. Tem mancha. Mas tudo bem. Vamos daqui para frente? Se a gente vai ficar remoendo o passado, a gente vai brigar de novo com mais intensidade. Porque eu vou remoer tudo que estava no passado. Já estava com dor. Quer saber? Vamos esquecer o passado. Vamos dar um abraço. Vamos começar daqui para frente. E vamos ver o que vai dar. Se aconteceu de novo, você já sabe que não dá, mas pelo menos é uma chance. E tem uma coisa também que você tem que tomar muito cuidado.
que você vê gente assim. Não, mas tudo bem, é de cada um, tá bom? Eu não tenho isso, como eu não tenho aqui com você que eu falo, não sei as coisas literais. Porque eu não guardo essa coisa, sabe? Tipo, mas tem gente que fica assim, eu lembro, foi em 1983, a gente tava na piscina, eu lembro que você veio, e quando você chegou com a toalha, você sabe, você fala, como é que você lembra que eu não lembro que eu comi hoje? Você tá lembrando da piscina em 1983? Você vê o quanto magoou o cara, aquilo que Não, mas você tem fez. gente que guarda assim com um rancor, que eu É. acho que esse também é um outro problema. Porque se você valoriza demais aquilo, você leva aquilo para um nível tão grande, que aí eu concordo com você plenamente que o Yetzirará está fazendo você carregar aquele fardo gigante. E você não O vive. cara, você fala para ele, você lembra aquele dia na piscina? Ele fala, não. Ele fala, não lembro. Desculpa, o que você está falando? Na piscina. Aliás, esse cara, olha que loucura. Na casa da minha mãe nunca foi um parente desconhecido. O único que foi esse menino que falou comigo domingo. Falei pra ela, mãe, lembra do menino? Não. Falei, como você não lembra do menino? Olha, apareceu na tua casa. Foi a única vez na vida que apareceu um cara em casa? Não lembro do cara. Aí eu falei pra minha irmã, aí minha irmã me liga. Quem é esse cara? Eu também não lembro do cara. Eu falei, como você não lembra do cara? Então, tipo, tudo bem, falando numa coisa que é engraçada, mas isso é fato. Mas pro cara, não. O cara, carregou a vida inteira. Desculpas, quero falar que o ciclo não se fechou, quero falar que eu sou agradecido por aquela vez. E você nem sabe hoje do que está se tratando. Eu ainda lembrava do cara, as duas nem lembro do cara. Entendeu? Então, tipo, tem essa coisa que, de fato, tem uma coisa assim, porque é o ofendido e o que ofendeu. Às vezes o que ofendeu leva pesado, e o outro lado fala, meu, nem lembro desse cara quando ele falou comigo. Do outro lado, às vezes você levou. E do mesmo jeito, a mesma coisa, você leva para você que, o cara ele me fez. E o cara já foi viver a vida dele 1 ano, 100 anos, e você tá ali carregando aquele negócio nas suas costas. Eu acho que as coisas tinham que ser levadas de uma maneira mais tranquila, sabe? De uma maneira mais branda. Eu sei que, às vezes, eu apanho e às vezes eu tô dando. Às vezes você dá porrada e às vezes o outro que está apanhando quer dizer que você bateu. Às vezes você apanha, às vezes você bate. Isso é pura verdade. Então eu tenho que me analisar às vezes que eu bato, às vezes que eu apanho. Às vezes que eu apanho, obviamente sempre é mais duro porque você fica com aquela coisa que o cara te bateu. Mas definitivamente eu não sou o estilo da pessoa, eu não sou o estilo da pessoa que guarda o rancor. Zero. Também não guardo. Mas zero. Entendeu? Até minha esposa fala, eu não acredito como você consegue ser assim. Tá bom, mas eu sou assim, vocês podem me bater amanhã, podem puxar o tapete, eu vou estar com você beijando, acabou. Para mim já, eu não guardo, você fez, não sei o quê. Não. Vou te falar que já aconteceu de uma maneira geral, na minha vida, geral. Que aconteceu na minha vida exatamente isso, e pessoas que estavam perto de mim falaram assim, mas você voltou a falar com ele? Eu falei, porque eu nunca deixei de falar. Falou, você não se lembra daquela vez que ele te fez aquilo? Já foi, isso que foi em 1814, você ainda está falando disso. Isso aqui já... Então, para mim também é assim. E você quer saber uma vida muito mais sadia, uma vida muito mais alegre, uma vida muito mais feliz. Então, uma vida muito mais racional, uma vida muito mais lógica, uma vida muito mais alegre. Eu acho que dentro da espiritualidade, quando a gente realmente acredita em Hashem de verdade, acredita em Deus de verdade, é o que você falou, assim, você não vai fazer uma idolatria achando que aquilo aconteceu por causa do cara. Não é que o cara acabou com a tua vida. Aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Era para acontecer, e acabou, e fim de papo. Aconteceu, Foca no que é certo e acabou, não voa. Sim. Sabe, segue o caminho. Então, eu acho assim, quando a gente fala essa palavra culpa, então, quando a gente fala sobre a palavra culpa é uma palavra que muitas vezes ela é muito pesada, ela carrega um peso muito negativo. E às vezes não. Às vezes não. Culpa é uma maravilha, cara. Você sabe que realmente você falhou, o reconhecimento que você é humano, que você não é perfeito, é o reconhecimento que você está indo ao caminho em busca de uma retificação, entendeu? Você está indo em busca do arrependimento. Entendeu? Quer dizer, a culpa já é o processo de um arrependimento, que você está arrependido daquilo que você fez, e você vai correr atrás da resolução, da solução do caso que você... Então, isso é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Em contrapartida, quem não tem culpa, entendeu? Esse é um cara perdido, é um cara arrogante, é um cara que se acha um Deus. Outra coisa que me veio agora na cabeça, que às vezes junto com a culpa vem uma vergonha, né? Que não é o arrependimento em si, é uma vergonha só. Sim. O que eu fiz? Sim. E isso é muito difícil de reconhecer. Mas então como faz? Né? Isso é uma das coisas mais difíceis. Para a pessoa que ela fala, cara,
Assim, até se a pequena, né? Ela fala, Sim. cara, errei, mas foi muito mal. Sim. E o cara na vergonha não consegue tomar uma atitude. O cara na vergonha fica Sim. carregando aquilo porque não consegue. É muito difícil. Aí você entrou dentro de uma área mais complexa. Porque a culpa carrega uma vergonha e a vergonha, muitas vezes, leva a pessoa que está agora sendo introduzida. Se você vai levar isso a fundo e você vai se arrepender, você vai trazer isso a público, isso vai te denegrir, difícil pro cara. Você vai ficar baixo, você vai ficar ruim, porque você está entrando. Olha, eu tô querendo me retificar, mas o processo de retificação muitas vezes é penoso. Exato, é tão duro que vai te levar para um lugar mais profundo. É penoso porque vai escancarar a tua cara diante de todos. Você é capaz de fazer isso? E nem às vezes na frente de todos, às vezes na frente da pessoa com quem aconteceu. Sim. Às vezes não dá, às vezes eu vou te falar. Não tem como dar esse passo. Só para você imaginar, por conta desse passo que você tocou agora, por causa desse passo que você tocou agora, o filho de Jacó, chamado Judá, mereceu a realeza. De lá vem Mashiach. Como é que é? Então esclarece esse passo. Então vou explicar. Judá era filho de Jacó, Yehudá. Tá certo? Ele tinha 3 filhos. Certo. Então, ele casou com o primeiro morreu, o segundo morreu, ele prometeu para o terceiro filho e não casou a nora com o terceiro filho, para poder gerar um filho. Ele era casado, ele ficou viúvo. De repente, essa nora teve relações com ele. Tá certo? E ele não sabia que era a nora dele. Então, ele queria mandar o carneiro, etc. Porque acontece? A nora chegou e falou o seguinte: a nora se vestiu com uma meretriz, ficou no caminho e, de repente, ele estava indo, o rebanho encontrou essa mulher, e ele já era viúvo. Ele falou: quanto você quer? Ela falou: me deixa. Ela falou: eu vou te dar carneiros para poder. Então, uma coisa que você vai me entregar? Ela falou: quando eu voltar, eu te mando o carneiro. Ele falou: então me deixa agora uma penhor. Então, o que você quer de penhor? Deixou o anel, deixou o manto, deixou o cajado. Falou, até ele trocar pelo carneiro quando ela vai, tá bom. Ele voltou. Na verdade, a nora saiu e vestiu as roupas de viúva, esperando o terceiro filho ser dado para ela. Ele mandou o carneiro, ninguém falou, não tem nenhuma meretriz aqui no caminho. Então ficou ruim para ele, vai ficar, tipo, ele de repente estava com uma meretriz. Eram outras épocas, estamos falando aqui na época do templo, na época dos patriarcas, etc. Ele é maravilhoso. Resumo da história, passa 3 meses, ela está grávida. Então falam para Judá, falou assim: a tua nora, ela deitou com alguém, ela saiu com alguém, ela devia ser entregue para o filho dele, ela tinha que esperar o terceiro filho de Judá, e de repente ela está grávida. Então Judá julgou ela, falou o seguinte: ela era filha de um Cohen, ela era filha de um sacerdote, ela tem que ser queimada em praça pública. Ela estava sendo ser julgada em praça pública, ela falou: tudo bem, eu assumo ser queimada em praça pública, mas só quero te entregar isso, avisa para quem determinou essa lei, que a quem pertence esses objetos, eu estou grávida. Vieram para ajudar a perguntar: você conhece esses objetos? Ele tinha 2 opções: dizer não e ela ia ser morta, ou dizer sim, ela tem razão, isso é meu. O que você faria? Situação delicada. Você vai falar na frente de todo mundo que você, olha, Yehudá fez isso. Ele reconheceu, ele falou: ela tem razão, e esses objetos são meus. Quer dizer, ele reconheceu que foi ele que deitou com a nora, etc. E dessa relação saiu Peretz. Peretz é o ancestral de Mashiach, do rei Davi, porque ele reconheceu. É muito difícil você reconhecer uma falha quando envolve uma vergonha pública, mas é muito nobre. É difícil, sim, mas é muito nobre. E isso é verdade, é muito difícil. Reconhecer que você fez uma falha. A gente encobre as nossas falhas. A gente sabe que é difícil para burro. É isso? É muito difícil você dar as caras e falar: mas você é rabino e você pecou. Pequei. Quem é capaz de falar isso? É porque eu estou aqui simulando na minha cabeça situações
que as pessoas poderiam viver num momento desse, né? Porque o cara tá lá, fez um negócio, ele fala, cara, como é que eu vou pedir desculpa? Sim, como é que eu vou falar para a comunidade? Como Como é que eu vou falar para minha esposa que eu fiz? Isso aqui tão errado, isso aqui foi tão Você errado. confessa que você deitou com alguém? Você confessa? É difícil. Você vai negar ad eterno, porque você não quer se envergonhar. É muita vergonha. Vergonha para o teu pai, vergonha para tua mãe, vergonha para tua família, vergonha para teus filhos, vergonha para a sociedade, vergonha para... Mas também vou te falar ainda, nessa situação, É complicado. o cara se, vamos falar, se endireita com a Hashem, com Deus ele se endireita, porque ele se envergonha, beleza? Mas a comunidade pode virar pro resto da vida condenar esse cara. Sim, é verdade. Mas Deus sabe a verdade. Ele, ó, sempre. Sim. Isso sempre. Se ele Deus se sabe, envergonhar, não se envergonhar, ele vai saber do mesmo Deus jeito. sabe a verdade. Mas você vai sofrer. Você vai sofrer. É um preço que você tem que pagar. É. Eu vou te falar. E é difícil. É muito difícil. Esse é um teste muito difícil. Rabino Dani, vou te falar, o teste é a gente conseguir colocar tudo em 1 hora. A gente conseguir colocar todos os nossos conteúdos em 1 hora é sempre muito complexo, Rabino Dani. Nós, infelizmente, por hoje, vamos chegando de novo ao final de mais um programa, cheio de coisa para falar ainda. A gente vai dar aquele corte no meio para poder terminar no horário Deixar com certinho. o gostinho que eu quero mais. É lógico, porque, Rabino Dani, nós voltaremos. Nós voltaremos, Rabino Dani. Vai ser na semana que vem, na terça-feira. E ó, Terça-feira da semana que vem, Rabino Dani, é a saída de Shavuot, Rabino Dani. Certo. Saída de Shavuot, estaremos aqui, Papo Kasher, 8h30 da noite, e ó. arrebentando tudo, fazendo as coisas acontecerem, Rabino Dani, para levar conteúdo de qualidade, Certo. que é o que o povo precisa, nós e o povo. Conhecimento 4.0, Rabino Dani. Isso é tudo que a gente quer. Então, Rabino Dani, por hoje, falamos sobre a culpa, falamos sobre o arrependimento, um pouco sobre a vergonha, e espero que a gente tenha contribuído para as pessoas para tentar entender como lidar com esse sentimento tão complexo que é a culpa. Rabino Dani trouxe aí para a gente essas questões de que isso é uma ferramenta do lado negativo da força para te jogar para baixo, e você tem que retificar com o homem que é do homem, tem que retificar com a Hashem que é de Hashem, com Deus, e assim você vai conseguir, se Deus quiser, conviver com isso e se limpar nessa ficha e seguir em frente, porque a vida, como o Rabino Dani falou, a gente erra para aprender, e aprender é a parte que faz sentido desse momento que você passou, do que você errou, certo? Certo. Então, semana que vem tem mais. Peço que indiquem para amigos e inimigos, Rabino. Estamos no YouTube, Instagram, Spotify. Não tem como falar que não achou a gente. A gente está em todo lugar, Rabino Dani. Nós estamos dando a volta ao mundo com o Papo Kasher. Estamos aí em todos os lugares. E voltaremos a semana que vem, sempre com agradecimentos a BSR Coworking. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios. E estaremos de volta, Rabino Dani, semana que vem, 8h30 da noite. Estaremos aqui. Lechaim, Rabino Dani.